Bem, galera, quem aqui é bom em história ou gosta bastante de história? Rafael, se você, vou perguntar para você. Descreve para mim um rei. Como que você descreveria esse rei? Se você pudesse descrever um rei, como você descreveria ele? Hã? Qualquer um. Majestoso, como que ele se vestiria? Boa, boa, maneiro. Então, a descrição do Rafael foi boa. Todo mundo ouviu? Todo mundo conseguiu ouvir? Show. Quando eu era menor, eu gostava muito de brinquedos. Aqueles brinquedos pequenininhos do Imaginext, que eram guerreiros, cavaleiros, dragões, mamutes, enfim, tudo que você podia imaginar e pensar de história, o Imaginext fazia brinquedos e tudo mais aí, propaganda gratuita. É, mas eu gostava, cara, eu gostava muito, assim, eu gostava mais até mesmo do que Max Steel, essas coisas assim, porque eu montava a minha própria história. Minha mãe diz, às vezes ela conta essa história, assim, para as pessoas que eu falo, mãe, não conta. Ela vai e conta. E eu gastava mais tempo organizando os brinquedos, montando a posição da batalha e tudo mais, do que realmente brincando. Eu só montava lá a guerra, assim, a batalha, e depois eu me cansava daquilo e guardava tudo, ou às vezes nem guardava também. Mas depois, quando eu cresci, eu aprendi a desenhar, né? Eu pedi para minha mãe, entrei na aula de desenho, aprendi a desenhar. E uma das coisas que eu mais gostava de desenhar, como eu falei, eu gostava muito de história, eram essas coisas: dragões, guerreiros, magos, enfim, coisas, enfim, doidas que eu gostava. E acreditem, para quem já me viu desenhando no Gartic, não sei se todo mundo conhece, eu desenho melhor no papel do que eu desenho no celular. Vocês podem ter certeza disso. E eu gostava de desenhar esses cavaleiros, esses reis, assim, da forma mais legal que eu pudesse imaginar e que eu conseguisse desenhar. Óbvio que eu tinha uma limitação grande. É, mas eu tentava fazer os guerreiros mais fortes, os magos mais poderosos, os cavalos com as melhores armaduras, tudo de acordo com a limitação que eu possuía. Mas, cara, isso assim, eu gostava, né? Eu desenhava bastante. Eu acredito que enquanto eu esteja falando isso, algumas pessoas podem estar pensando assim, cara, isso é muito criancice. Pô, dragão, herói, guerreiro, essas coisas assim. Mas eu conheço algumas pessoas que até hoje veem séries de dragão, de guerreiros, de cavaleiros. Então acredito que não seja assim tão criancice, né? Eu não vou falar o nome de ninguém para não constranger ninguém, né? Deixar quieto assim, mas tudo bem. Cara, essa noite a gente vai conversar sobre um rei. A gente vai ler um texto que fala exatamente sobre um rei totalmente majestoso, totalmente rico em glórias, que na verdade não houve, não há e jamais haverá qualquer outro rei que se compare a esse que a gente vai ler agora. Assim é que ele é chamado de Rei dos Reis. E ao contrário de como o Rafael descreveu, de como a gente imagina alguns reis, ao contrário de como eu desenhava os reis mais poderosos, mais fortes e tudo mais, esse rei veio numa forma totalmente inversa, totalmente contrária daquilo que a gente estava acostumado e consegue ver como um rei. Ele aparece de uma forma inversa, porém essa forma não diminui toda a sua majestade, toda a sua grandeza, mesmo que tenha se mostrado de uma maneira tão humilde e tão calma. A gente vai ler o texto hoje, né, seguindo a nossa sequência a nossa série, o texto de Marcos 11, de 1 ao 11,
Se vocês puderem abrir a Bíblia de vocês para a gente ler juntos, isso é bem legal. Todo mundo achou? Posso ler? Show. O texto recebe, né, um título de A Entrada Triunfal. Mas a gente vai ver o que isso é. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que estão adiante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam-lhe: o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto desamarravam, alguns dos que ali estavam lhes perguntaram: Ei, o que vocês estão fazendo, desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles os deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que seguiam gritavam: Hosana! Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo, observou tudo à sua volta, e como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Para quem chegou agora e não está entendendo muito bem o que está acontecendo, então, a gente está numa sequência, numa série de pregações no livro no Evangelho de Jesus, segundo os relatos de Marcos. E semana passada a gente leu o texto do cego Bartimeu e hoje a gente está vendo o texto da entrada triunfal de Jesus. Na sexta-feira passada a gente ouviu a história do cego, né, que estava à margem do caminho, que mendigava e possuía como seu único bem, sua única propriedade, uma capa. Bartimeu, que era esse cego, por causa de sua deficiência, tinha sido condenado, tinha sido destinado, na verdade, a viver de uma forma totalmente miserável, totalmente marginalizada. E um dia, ao ouvir a voz de Jesus pelo caminho, né, ele largou, a Bíblia afirma que como de um salto, ou seja, imediatamente, ele não pensou 2 vezes e largou o seu único bem para se encontrar com Jesus. Nesse momento, em que Jesus chamou ele, e ele não pensou 2 vezes, ele reconheceu com a fé dele que ali se encontrava Jesus, o Messias, o rei que há tanto tempo foi profetizado e tudo mais. Naquele momento ali, ele só sabia que Jesus era aquele que falavam que curava, que ressuscitava os mortos, sabia que ele expulsava demônios, coisas desse tipo. Mas pela fé, adiante a gente consegue entender que ali já era o reconhecimento dele, entendendo que diante dele, na frente dele, estava o rei que tanto foi esperado. Nesse texto, a gente vê, né, e a gente consegue ler que houve uma grande gritaria por parte desse cego, para que Jesus ouvisse. E quanto mais ele gritava, e a multidão tentava abafar o som dele, a gritaria dele, ele gritava cada vez mais e cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. No meio daquele grito dolorido, no meio desse grito de dor, de reconhecimento também, ocorreu o verdadeiro louvor, o verdadeiro reconhecimento a Jesus como Messias. Jesus tinha sido prometido lá em 2 Samuel como aquele que viria da descendência de Davi. E muitos esperavam que exatamente esse rei,
o rei que viria da descendência de Davi, que se viria forte, majestoso, com poder e tudo mais. E quando Bartimeu foi ao encontro de Jesus, né, reconhecendo que ele era o filho de Davi e para que ele tivesse misericórdia com ele, cara, naquele momento ele reconheceu Jesus sobre aquele a qual foram feitas centenas e centenas de profecias, no qual se cumprem e se cumpriram em Jesus. Ou seja, no grito de Bartimeu havia uma verdadeira adoração, foi exprimida. Hoje a gente pode ver um outro lado de uma completa gritaria, completo alvoroço, mas o que antes era um só gritando, no texto de hoje é uma cidade inteira gritando. Hoje toda a cidade estava em festa, era uma gritaria generalizada. Nessa cidade em que estava tendo essa festa, né, os peregrinos iam até Jerusalém, Jesus também estava indo até Jerusalém para comemorar a festa da Páscoa, que ia ser logo em seguida, né, durante essa semana. E nessa gritaria havia muitas expectativas, muitas aclamações no sentido de muita esperança em Jesus estava sendo depositado aquela figura, como eu falei para vocês, esperada lá em 2 Samuel, do rei forte, poderoso, aquele que tiraria Israel e Jerusalém do jugo dos romanos que estavam governando aquela cidade. Então eles esperavam que aquele Jesus entrando de uma forma totalmente diferente daquilo que eles imaginavam, porque eles não conseguiam entender também a profecia que Zacarias fez, que Jesus viria montado no jumentinho. Eles estavam depositando ali uma esperança de um rei general. E esse não foi o motivo do qual Jesus foi, né? Ao contrário do que a gente pensa, ou do que a gente consegue absorver de uma primeira forma quando a gente lê esse texto rápido, essa gritaria e esses louvores de Hosana não eram necessariamente, segundo os estudiosos desse tema, um louvor, uma adoração a Jesus como Messias, como aquele que viria para salvar os pecadores, para perdoar os pecados e tudo mais. Esse Hosana, segundo alguns estudiosos, era como se fosse uma saudação àqueles peregrinos que estavam passando, indo para o templo. Era como se fosse uma saudação mesmo, como se você falasse assim, cara, você está vindo aqui para o templo? Pô, maneiro, beleza. Hosana, bendito é o reino vindouro do nosso pai Davi. Como se fosse uma saudação mesmo daquele povo, para aqueles peregrinos, inclusive para Jesus que estava ali no meio. A expressão bendito é o reino vindouro do nosso pai Davi, de igual forma também, né, revela a confusão daquele povo, que aquele povo estava tendo ao entender o texto de Zacarias. Eles não estavam entendendo que a missão de Jesus ali não era retirar o jugo romano, mas sim salvar e perdoar os pecados. Se a gente pudesse ler esse livro como se fosse qualquer outro livro, se a gente tirasse, né, que isso é a Bíblia, pô, a palavra de Deus assim mesmo, mas colocasse como qualquer outro livro de história, a gente tivesse qualquer lendo outro livro de história, a gente poderia entender que todos os passos que Jesus está dando até agora é para chegar a um clímax. Todo mundo sabe o que é um clímax de um livro? Basicamente todo mundo sabe, né? Então tá, o clímax de um livro é quase que o momento mais esperado do livro, assim, é o momento em que está tendo a guerra e que ali naquele texto, naquele momento, naquela página, vai ser revelado quem venceu a guerra, quem perdeu a guerra, vai ser revelado o traidor ou a traidora, enfim. Esse é o momento, a gente consegue entender, né, que a gente poderia entender de que Jesus está caminhando a história para o momento central no qual a gente esperava, se fosse qualquer outro livro, cara, que fosse a coroação dele. Ele tá entrando como rei, as pessoas estão entendendo que ele é um rei,
Logo em seguida, então, ele deveria ser coroado. E a história acabaria ali. Mas não é isso. Marcos relata um anticlímax, na verdade. A multidão, do nada, apareceu e louvou, do nada apareceu e gritou, e pulou, e se agitou com aquela festa que estava tendo, com aquela comemoração que estava tendo. E da mesma forma que ela apareceu, ela também desapareceu misteriosamente. O anticlímax da história é relatado por Marcos quando ele fala que Jesus partiu com os 12 para Betânia. Ou seja, Jesus entrou, teve uma festa e logo depois a gente esperaria que algo acontecesse nessa festa. Mas nada aconteceu. Jesus entrou, viu o templo, olhou, viu que estava tarde e foi embora para Betânia com os 12. Lá em Mateus, engraçado e interessante também, né, que esse acontecimento, a entrada de Jesus em Jerusalém, é um dos poucos relatos que constam nos 4 evangelhos. Em Mateus ele fala que a cidade inteira ficou alvoroçada, ficou entusiasmada, ficou agitada e perguntava quem era este. Tipo assim, Mateus relatou o clímax da história. Pô, daquela festa em diante, a cidade ficou agitada e perguntando quem era aquele. Lucas relata de igual forma também que aquela cidade estava tão animada, tão agitada, que se as pessoas não clamassem, as pedras clamariam. E Marcos, né, numa oposição, ele relata as coisas que não aconteceram. Ou seja, toda aquela cena, toda aquela agitação acaba em nada. O que nos faz relembrar, na verdade, aquela parábola do semeador que Jesus contou e que Marcos ouviu das pessoas, daquela semente, na verdade, né, que recebeu o evangelho com grande alegria, mas que por não possuir raízes profundas, fortes e tudo mais, logo depois que aquela energia, agitação ou pulação, né, acabava, eles também iam embora. Aquilo ali não era algo que ficava, não era algo permanente. Aquela agitação toda era só por um breve momento, mas não possuíam raízes e por isso logo morriam. O que acontece ali logo em seguida, né, que depois que a gente consegue ver que Marcos está meio que mostrando a aplicação, a representatividade, como o Clovinho falou na semana passada, né, dessa multidão como essa semente, e logo depois dela se dispersar, a gente consegue entender, ou pelo menos lendo, a gente consegue ver que Bartimeu não via, mas conseguiu entender e reconhecer que diante dele estava o rei, o Jesus. Aquela multidão que, apesar de verem, apesar de enxergarem, elas não enxergavam e não viam Jesus como o rei, como o Senhor e Salvador. Eles estavam diante do rei, eles viam, mas não conseguiam enxergar. E assim, muitas das vezes acontece com a gente. Quando a gente canta, a gente louva o mais alto possível, a gente celebra as maiores festas, a gente comunga na maior e melhor comunhão, mas no final, tudo acaba ali, sabe? O verdadeiro louvor, a verdadeira adoração, que é digno e somente devida a Jesus, a Deus, cara, ela acaba naquele momento ali. E parece que em um breve momento, como essa multidão que apareceu e desapareceu misteriosamente, a gente se porta da mesma forma. No momento a gente se alegra, no retiro a gente se alegra, pula, canta, louva nas maiores alturas, no máximo que a gente pode dar, mas logo depois é como se a gente esquecesse daquilo. A raiz não foi profunda, a raiz não penetrou, não foi o suficiente para permanecer nos dias da dificuldade. Se o nosso louvor, se a nossa alegria, se a nossa comunhão não resultarem em uma verdadeira adoração,
louvor e reconhecimento de Cristo como Rei, de nada vai adiantar. É inútil. É barulho, como dizem. A verdadeira adoração não é medida pela altura das nossas vozes, ou na agitação e pulação na hora do louvor. Não é medida também em quantas palavras bonitas e em quantas melodias doces a gente consegue cantar, tocar. Nada disso. A verdadeira adoração vem do Espírito Santo, da boca da multidão que cantava e gritava Hosana. Não foi encontrado o verdadeiro reconhecimento que era devido a Jesus. Por outro lado, do grito dolorido de Bartimeu, cara, ali havia o mais belo louvor e reconhecimento que poderia ser dado a Jesus. Ele o reconheceu como Salvador da vida dele. A melhor parte disso tudo, e para mim é uma das coisas mais bonitas do Evangelho, cara, é que esse louvor não vem de acordo com os nossos esforços. Não é você gritando, não é você fazendo aula de canto, não é você fazendo aula de violão, não é você dando o melhor que você puder de si nisso. Não é. O verdadeiro louvor não vem dos nossos esforços e nem poderia ser, porque senão todo o sacrifício de Jesus seria em vão. O verdadeiro louvor que vem, cara, ele vem de coração quebrantado, de vida restaurada e contrita mesmo, reconhecendo que Jesus é o Senhor e Salvador das nossas vidas, cara. Esse é o verdadeiro louvor. Isso não quer dizer que a gente não possa cantar, louvar em alta voz, pular, não. Muito pelo contrário. Cara, que a gente faça isso. Não somente em retiro, não somente em datas especiais, mas sempre, cara. Sempre. Sempre que a gente estiver ouvindo louvor, sempre que a gente estiver cantando para Jesus, cara, que a gente cante com toda a nossa força, com tudo que a gente tem. Cara, mas que a gente cante com o coração quebrantado. Que a gente cante entendendo que aquilo que a gente está cantando, cara, não é para que os outros ouçam ou acham bonito ou coisas desse tipo, mas para que os nossos corações deem o verdadeiro louvor e a verdadeira glória que é merecida somente a Deus, cara. A gente pode tirar algumas lições desse texto, são 3, mas são bem rápidas. A primeira é que a gente não pode confundir o entusiasmo com a fé e nem a popularidade com o discipulado. Cara, a multidão estava muito entusiasmada, muito, assim, eles estavam gritando, parecia retiro do Up, assim, gritando muito, pulando muito, comemorando muito. Cara, mas ali, diferentemente do retiro do Up, pouco era o louvor e a fé. As pessoas estavam animadas com a festa, a gritaria, o que Jesus estava fazendo ou já tinha feito, porque o texto de Lucas fala que Lázaro acompanhava Jesus nesse caminho e muitos iam lá só para ver Lázaro ressuscitado, como se fosse comprovar aquilo que Jesus tinha feito. Cara, as pessoas estavam muito animadas, tudo era muito bonito, emocionante, e nessa hora muitos ali estavam. Quando chega a dor, a dificuldade e a felicidade dá lugar ao sofrimento, quantas são as pessoas que estavam ali com Jesus? Não confunda entusiasmo com fé e nem popularidade com discipulado. Segunda lição: Jesus é confessado na cruz e não em meio a gritarias, pulos e agitações em vão. Foi na cruz, em meio ao silêncio que se rompeu com a cena do Filho de Deus pregada nela, sangrando pelos nossos pecados, que o centurião romano exulta. Realmente, este homem era o Filho de Deus. Está lá em Marcos 15, 39. A multidão que antes gritava e pulava exclamando Hosana, momentos depois gritava crucifica-o, crucifica-o, queremos Barrabás. Terceira lição que a gente pode tirar. Jesus cumpriu o que foi profetizado sobre sua vinda. Certamente, cara, isso tem que ficar gravado no nosso coração. Que a gente não pode esquecer isso, cara. Jesus cumpriu tudo o que foi profetizado sobre a vinda dele. Tudo. Inclusive a montaria que ele ia entrar em Jerusalém quando fosse entregue como o Cordeiro Pascual. E certamente ele cumprirá
tudo o que foi profetizado sobre a sua volta. Marcos relata a entrada de Jesus em Jerusalém montado num jumentinho, numa forma de cordeiro. Já em Apocalipse, João descreve a volta de Jesus montado num cavalo branco e em sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Cara, isso precisa ficar no nosso coração. Muitas das vezes a gente lê a Bíblia e entende alguns cumprimentos de profecias, entende coisas que Jesus realizou e tudo mais, mas a gente se esquece, cara, que esse Deus que deu a vida dele, cara, Jesus entregou a vida dele pela gente, como cordeiro, um dia vai voltar, cara. Um dia vai voltar para buscar a sua igreja, cara, buscar cada um de nós, cada um. E nesse dia ele não mais vai voltar como o rei humilde montado no jumentinho, mas nesse dia ele vai voltar como rei dos reis, senhor dos senhores, voltados num cavalo branco. Aplicações para a gente levar na nossa vida, cara. Primeira, viva como discípulo de Cristo e não como a multidão. Pô, se a gente tem feito barulho, mas não tem saído das nossas vidas o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração que é devida a Deus, tá na hora de mudar o caminho, cara. Decida ser discípulo e largue a multidão. Segunda, se você não tem motivo para adorar, se você não tem motivo para orar, se você não tem motivo para, sei lá, pular, cantar louvores, comemorar, se é que pode não existir algum motivo para isso, eu quero convidar você a olhar para a cruz. Cara, é lá que está a nossa razão de adoração. A nossa razão de adoração não está nas melhores músicas que são cantadas, nem nas melhores músicas que são traduzidas, na melhor voz, nada disso, cara. A nossa razão de adoração, aonde a gente deve buscar força e encorajamento para adorar, para orar, para buscar, cara, tá na cruz. Ele fez tudo pela gente. Terceira, e essa é a aplicação mesmo. Creia, Jesus voltará. E agora montado num cavalo branco como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e logo em seguida responda, como está escrito lá em Apocalipse: Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Amém. Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Essa noite a gente louva o teu nome, a gente te engrandece, a gente deseja prestar mesmo para você o melhor e o mais verdadeiro louvor que as nossas bocas podem dar, Jesus. Não permita, Pai, que qualquer um de nós esteja aqui de forma tão vazia, Jesus, de forma tão indiferente a tudo aquilo que o Senhor fez e tem feito nas nossas vidas, tão diferente aquilo que o Senhor é. Basta olhar para a tua palavra e a gente vai ver o maior e melhor Rei dos Reis, aquele que não poupou a sua vida pela gente. Por favor, Jesus, faz diferente essa noite. A gente clama pelo teu nome nesse lugar, Jesus. A gente clama que vidas sejam transformadas ao ouvir essa palavra. Por favor, Pai. A gente deseja de todo o nosso coração que o Senhor se agrade dos nossos louvores, que os nossos louvores e as nossas adorações se reúnam junto com todas aquelas que são feitas pelos santos e anjos que dia e noite estão em tua presença cantando e louvando a tua grandiosa majestade, Jesus. Por favor, Pai, seja assim, que os nossos louvores sejam agradáveis a ti, em nome do teu filho amado Jesus, Senhor. Amém, Pai.